Olá pessoal, boa tarde, novamente estamos aqui para a nossa videoaula e no caso hoje nós iremos trabalhar com idade contemporânea. Então na aula anterior nós trabalhamos idade moderna e agora nós iremos trabalhar idade contemporânea, fechando aí o ciclo de história geral e depois partindo para a história do Brasil, depois geografia e sociologia. Aí meu objetivo, meu é trabalhar vários temas relacionados a várias áreas do universo histórico, geográfico, também sociológico, e trazer algumas discussões em torno disso aí também, para que deixe a página mais viva. Também na minha página do Facebook, Wonderful World, a nossa página ali no Facebook, de História, Geografia e Sociedade, eu procuro divulgar vários fatos, vários temas, várias reportagens, várias notícias relacionadas aí à história, à geografia. Então vocês podem dar uma olhada ali na página do Facebook e também tem meu canal no YouTube, e tem vários vídeos ali bem variados, inclusive esses vídeos relacionados a essas aulas da página do Facebook que a gente está disponibilizando para todos vocês, no caso. O objetivo desses vídeos, eu sempre saliento isso daí, porque tem um objetivo específico, eu gosto de ser bem claro, entendeu? Eu não gosto de ficar brincando em relação a isso, justamente trabalhar esses temas relacionados à história com todos, de maneira geral, atender as pessoas que já me conhecem, que já foram meus alunos, que ainda são meus alunos e podem aí ver essas aulas também, e logicamente também expor um pouco o meu trabalho, aquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu faço para algumas escolas aqui de Bauru e mesmo faculdades também, no caso, escolas de cursinho, tenho esse objetivo e essa prática, essa vontade sagrada de realizar isso da melhor maneira possível, de uma maneira mais, vamos dizer assim, eficaz, e excelente possível, no caso. Esse é o meu objetivo, Então fica aí o apelo, a todos aí que observam meus vídeos, as escolas em si, o pessoal que faz parte dos meus contatos e tal, e também curtiu ali a página minha no Facebook, Wonderful World, História, Geografia e Sociedade. Fica aí o convite a todos para estar aí trabalhando e observando e fazendo parte aí dessas nossas aulas e dos temas que nós temos levantado. Então hoje eu vou desenvolver e trabalhar a última aula relacionado à história geral, depois desse ano, como eu disse anteriormente, um novo ciclo de aulas relacionados à história, depois geografia e sociologia. Pois bem, idade contemporânea. Então, a idade contemporânea ela é conhecida entre os historiadores a partir da tomada da queda de Bastilha, da França, 1789, até os nossos dias. Estamos aqui em 2016. Então, tudo isso daí é compreendido como idade contemporânea. Idade contemporânea é um período muito rico, Você embarca aí todo esse tempo, de 1789 para 1989, você vê 200 anos, de 90, 290, são quase o quê? 235 anos, mais ou menos, de 237 anos, mais ou menos, de quase 240 anos de história, e muito rico, é muito significativo, Ocorreram muitas transformações e mudanças durante todo esse período, que nós conhecemos como idade contemporânea. Transformações de ordem política, transformações de ordem econômica, transformações de ordem social, ideológicas, Observamos todo um processo de grandes transformações, mudanças geopolíticas, enfim, mudanças de pensamento, tecnologia, uma explosão tecnológica, mudanças em várias áreas da ciência. Então, observamos uma grande mudança, e transformações durante esse período. Uma coisa que eu gostaria de salientar em relação a esse universo histórico, a gente tem infelizmente, muitos têm por
por base, né, essa questão, por exemplo, de análise, né, de documentos, né, autores históricos e tal, né. Eu percebo e leio, né, os livros didáticos. Nós, como professor, utilizamos livros didáticos para poder dar aula, justamente com outros livros que nós adquirimos na universidade, na faculdade. Isso aí nos dá base, ferramenta para isso. Mas os livros didáticos são muito bons em sua maioria, né? Acho que nós somos privilegiados em relação a isso, né, em relação à temática, em relação ao conteúdo dos livros didáticos, né? Porque eu percebo assim que tem, né, tem uma certa arrogância nesse nosso universo, né, historiográfico assim, né, em relação à utilização, né, dos sagrados, né, historiadores e tal. E outra palavra também que eu acho assim que, sei lá, é mal utilizada, essa questão de historiador, né? Quer dizer, quando você dá aula, quando você transmite conteúdo, você não vai transmitir totalmente, na íntegra, aquilo que o historiador disse. Não o fato histórico sim, mas o que o historiador disse, não. Você vai utilizar os seus conhecimentos da universidade, da apostila que você está utilizando, ou do material didático que você está utilizando, o livro que você está utilizando, para explicar aquele fato, para explicar aquela situação, fora a sua imaginação, fora a sua mente, né, que sintetiza tudo isso daí e traz, né, para a locução, né, a oratória, né, é uma transformação, um exercício mental muito grande, né. É diferente quando você escreve algo, quando você fala algo, né, a utilização desse recurso, dessa ação comunicativa, ela é diferenciada. Então você é historiador, porque você está colocando também o seu ponto de vista também. Não tem como você querer se apartar totalmente do que você é, né? Então eu acho estranho, né? Historiador é aquele que publica um livro, aquele que publica um artigo, né? Senão você é professor de história. Para mim é a mesma coisa, entendeu, né? Ele é historiador também, não deixa de ser historiador, não deixa de estar formando opinião, não deixa de estar desenvolvendo as suas teses, as suas argumentações, né, em relação àquilo que ele leu, àquilo que ele compreendeu. Ninguém é robô, ninguém é papagaio de ninguém. Né, outra coisa também, entendeu, né? Essa necessidade de você sempre querer ficar embasando tudo aquilo que você fala e diz, né, sobre historiadores, né? É como se fosse uma Bíblia, né? Parece que né, eles formaram um veio, né, sagrado, né? Não que, por exemplo, não tenha o seu papel e não é interessante você estar embasado aquilo que você diz, lógico que é, mas você também tem sua boca, né? Você tem sua própria voz e pode tecer informações a respeito de vários assuntos, né? Logicamente, não falando besteiras, anacronismos, né? Não distorcendo, entendeu? Tudo uma realidade, né? Não isso, né? Lógico que não, entendeu? Né? Tem que ter bom senso. Mas eu percebo então que há um certo problema em relação ao papel do historiador, entendeu? Frente a esse universo histórico. Pois bem, por que eu falei tudo isso também? Justamente para citar as fontes históricas, né? Fontes históricas, não só as fontes históricas, mas os historiadores que comentam esses fatos históricos. Então, para se compreender assim, toda essa idade contemporânea, Eric Hobsbawm, a meu ver, entendeu? Ele foi um dos melhores, né? Esse período contemporâneo era muito rico e significativo. E século XX, né, que é um século que se destaca mesmo nesse período histórico, é a Era dos Extremos, né, de Eric Hobsbawm, que vai trabalhar muito desse tema, né, também. Há um livro que eu gosto muito, entendeu? E por isso que eu estou falando também, quer dizer, não são só os historiadores que têm a palavra, né? Chama-se A Cruz de Hitler, né? Que ele vai trabalhar como que a Alemanha, nesse período, entendeu, né? Ela conseguiu ser tão envolvida por essa ideologia alemã, sendo que ela foi berço da reforma protestante, né? Inclusive, era uma questão sempre que eu perguntava, e encontrar esse livro aí foi um achado, né? Erwin Lutzer, né? Ele escreveu esse livro, e eu recomendo esse livro, A Cruz de Hitler, Erwin Lutzer, e Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Fora os diversos vídeos que você vê na internet, no YouTube, documentários, os livros didáticos são muito importantes também nessa compreensão e análise também de mundo. Eu acho que tudo é muito rico e satisfatório em relação a isso. Não pode ser negado, não pode ser deixado de lado. E vamos lá. Bom, falar de idade contemporânea é você falar de várias coisas, né, que aconteceram ao mesmo tempo. Mas o que é interessante, né, frisar e falar a respeito de idade contemporânea, né, é aquilo que antecede a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é o processo de neocolonialismo. Então, as nações, a partir da Revolução Industrial, elas estavam em busca de novos mercados consumidores. E esses mercados consumidores, eles foram, vamos dizer assim, encontrados no continente africano e no continente asiático, né? Então, era utilizado as pessoas ali como mão de obra barata,
para produzir o produto que era utilizado pelas indústrias da Inglaterra e para consumir os produtos que eram produzidos nessa indústria. Então, era um comércio, né, também triangular que ocorria, né, nesse período. Né. A utilização de mão de obra, você vê isso na Índia, você vê em vários países, várias localidades ali do continente africano, né, subsaariano, você vê isso daí em alguns outros lugares também da Ásia, né, a utilização da mão de obra para produzir o elemento que era manufaturado, e no caso que era depois, posteriormente, após a Revolução Industrial, foi industrializado na Inglaterra, na França, na Bélgica, em várias outras potências, nações europeias, né, que também se tornaram industrializadas, e posteriormente esse produto industrializado era vendido para essas populações, né, que recebiam muito pouco. Então a exploração, percebam que a exploração ela ocorria tanto ali nessas novas colônias desses países, quanto na população desses países que trabalhavam, né, vamos dizer assim, de maneira muito exaustiva e sacrificante, né, durante esse período de Revolução Industrial. É interessante perceber que durante esse período, por exemplo, toda essa essas conquistas dos trabalhadores, né, a questão de 8 horas de trabalho, o final de semana, né, todas essas conquistas que a CLT nos trouxe também, que é a consolidação das leis do trabalho, as conquistas dos trabalhadores de uma maneira geral, é resultado de lutas, é resultado de toda uma análise e observação de que isso é interessante, né? Karl Marx, quando ele compreende e entende isso daí, também ele não inova, ele está observando, de certa forma, aquilo que os grandes economistas triunfalistas, né, que valorizavam, entendeu, aquilo que estava acontecendo no mundo a partir da Revolução Industrial, do modo de produção capitalista, as grandes transformações tecnológicas e econômicas que ocorreram a partir deste momento. Ele, Karl Marx, né, vamos dizer assim, não vou dizer o pai do socialismo, mas aquele que sintetizou e compreendeu de maneira muito rica, de maneira total, surpreendente, tudo aquilo que estava acontecendo na Europa e no mundo como um todo. Ele entendeu, ele compreendeu por A mais B que tudo aquilo que, todo o sucesso, toda a riqueza, todo o lucro, né, que esses empresários, né, que essas indústrias, que esse grande sistema capital trazia, né, essas pessoas que tinham posses, não estava sobre o produto vendido, não era sobre a habilidade comercial, não era simplesmente a produção, mas o tanto que ele tirava do trabalhador. Né? E por quê? Porque o trabalhador ele não tinha mais nada a oferecer. Quem tinha os meios de produção? Quem era dono da fábrica? Quem era dono da indústria? Quem era dono das máquinas? Né? São o quê? O empresário, é o industrial. O trabalhador ele só oferece sua força de trabalho. E recebia e recebe até hoje, lógico, aquilo que o patrão acha justo. No Brasil, nós somos cercados por essa lei relacionada ao salário mínimo, conquistas que surgiram principalmente durante, né, o governo Getúlio Vargas. Mas antes disso, não ocorria no Brasil, né, essas coisas, né, essas conquistas trabalhistas, né, conquistas dos trabalhadores, esses direitos trabalhistas. Né. E no Brasil e em vários lugares do mundo, isso daí foi sendo resultado de lutas, né, que ocorreram dentre essas tensões entre o proletariado, que são os trabalhadores, e, logicamente, aqueles que têm os meios de produção, o empresariado, né, a burguesia. Né. Então, Karl Marx ele foi hábil, né, ele foi surpreendente, ele foi genial, entendeu? Ao observar isso daí, aquilo que não era tão novo, que, logicamente, que você vê uma valorização que Adam Smith dá também no trabalho, você vê isso na obra dele, Teoria e Riqueza das Nações, mas você vê no Capital a abordagem filosófica e real que Karl Marx dava em relação a essa compreensão. E Karl Marx também militava, quer dizer, ele não era alguém que ficava simplesmente falando a respeito disso, ele participava. O objetivo dele era que ocorresse uma transformação social suficientemente boa bastante, que pudesse uniformizar, que pudesse dar mais, vamos dizer assim, direito, que pudesse trazer igualdade mesmo a todos, né, de uma maneira, vamos dizer assim, satisfatória, né, onde todos pudessem aí ter uma vida digna, né, distribuição de riqueza, não de miséria, de pobreza, né, como muitos pensam, né, por aí também, lógico. Então o objetivo de Karl Marx era esse. Né? Se chegou ao seu intento, né? Se os países que se tornaram socialistas, eles se achegaram, entendeu, a esse ideal, e realmente as pessoas tiveram uma boa qualidade de vida, as pessoas realmente tiveram uma satisfatória qualidade de vida, isso já é um outro assunto. Né? Isso já é uma outra questão. Se essas economias elas conseguiram permanecer de pé
através desse regime econômico, dessa economia planificada, onde o Estado determina aquilo que você tem, aquilo que você é, onde você vai trabalhar, o seu salário, se essa economia se manteve de pé, também já é outra questão, né? Se garantir as condições mínimas das pessoas, se elas realmente eram felizes, se elas estavam, né, inseridas em um contexto de, vamos dizer assim, de qualidade de vida, em boa qualidade de vida, se realmente elas tinham liberdade para poder ir e vir, isso já é outra questão, né? Então nós observamos aí, vamos dizer assim, essas características que de certa forma aí, né, fizeram parte dessa experiência, né, vamos dizer assim, socialista, que o bloco, todo o bloco socialista, aí, Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, né, enfrentaram, desenvolveram, experienciaram durante todo esse período, né, tal, pós-Guerra Fria. Mas, voltando ao assunto, né, eu comecei falando a respeito de neocolonialismo, e percebo que é muito dinâmico e amplo nesse contexto de contemporaneidade, né, não é tão simples assim, né, dizer e falar, isso é legal. Então, voltando ao assunto, eu estava falando a respeito do neocolonialismo, da necessidade de mercado consumidor que essas nações tinham, só que isso daí trouxe tensões entre essas nações, né? Surge o pan-eslavismo, né, os países ali relacionados ali à Rússia, os eslavos ali, se unem, né, contra aqueles que são pan-germânicos, os países ali de fala, né, e origem germânica também. Tinha também o evangelho francês, em virtude também de todo aquele processo de desconstrução da França que eles sofreram pós guerras napoleônicas, né? Então observamos e deu várias tensões na Inglaterra também, né, sempre aí em busca de novos mercados entre essas nações europeias. O processo de unificação alemã e italiana foi tardio, por isso que eles foram atrasados em relação ao processo de industrialização, né, e o processo de conquista de áreas coloniais. Então isso daí trouxe problemas, né, nós iremos observar isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Dando continuidade a tudo isso, é interessante já partir logo, né, para a Primeira Guerra Mundial, né, que é o fato assim, que chama atenção em relação a essa idade contemporânea, logicamente, né, situando outros fatores que determinaram isso daí, como a Revolução Industrial, né, e o processo de neocolonialismo que ocorreu aí no final do século, final do século XVIII e todo o século XIX também, durante esse período. Bom, pois bem, a Primeira Guerra Mundial é resultado do quê? Dessas tensões que ocorreram na Europa. Então, o estopim, né, os historiadores chegaram à sua conclusão da Primeira Guerra Mundial, logicamente não foi só isso. Se não fosse esse estopim, provavelmente iria acontecer uma outra coisa, né, talvez algo iria justificar aquilo que iria ocorrer, né, a Primeira Guerra Mundial, que foi esse conflito mundial de 1914 1918, cerca de 10 milhões de pessoas morreram, e nós vamos observar que na Segunda Guerra Mundial foi um número bem maior, né, em relação ao número de baixas, né, durante essas guerras mundiais, essas guerras totais. A Primeira Guerra Mundial, ela, costumeiramente, né, os historiadores, nós aprendemos que ocorreu a partir da morte do arquiduque Francisco Ferdinando, ou Francisco Fernando, na Sérvia, né, e esse Francisco Ferdinando, ele era, né, um arquiduque ali da Áustria, né, que nesse período era Áustria e Hungria, né, era um complexo, o Império Austro-Húngaro. E o Francisco Ferdinando foi morto. Logicamente que a Áustria e Hungria, ao ver, né, reagiu a esse assassinato, invadindo, né, a Sérvia, que era protetorada, que fazia parte ali vamos dizer assim, do pan-eslavismo, né? Era, vamos dizer assim, protegida, né? Estava sob influência da Rússia, né? Então isso daí foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, uma guerra aí, né, de trincheiras, a utilização de novas armas como metralhadora, os aviões utilizados poucos comparados, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, né? Então teve muitas baixas, a utilização de gases, né, tóxicos também, foi um período assim, experiencial em relação a tudo isso, né? E o mundo estava dividido nesse período aí entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente formado aí pela Inglaterra, pela França, pela Rússia, e a Tríplice Aliança pela Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro. Depois a Itália, ela acaba se voltando à Tríplice aí, a Tríplice Entente, né?
e a Tríplice Aliança, né, permanece ali com a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, durante esse período, né, tal, de batalhas, né, e guerras. Né. A Rússia, ela sai de cena para desenvolver a sua Revolução Russa, né, e fazemos um parênteses aí para a Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa? Foi a implantação dos ideais de Karl Marx, o Capital, o Manifesto Comunista, né, de toda aquela estruturação e resposta, né, vamos dizer assim, política, econômica, né, a um Estado realmente proletariado, um Estado que defendesse a causa do trabalhador, e isso ocorreu na Rússia, né? Os bolcheviques, né, eles tomaram, vamos dizer assim, o poder, eles conquistaram o apelo popular e implantaram, logicamente, ali depois da deposição do czar, né, e depois do Kerensky, que ficou no lugar do czar durante o processo de Revolução Russa, né, que ocorreu em 1917, né, eles assumem o poder na Rússia, nesse período, né, e começam já a implantar o seu regime, né, comunista. Era a primeira vez na história que isso daí foi implantado na íntegra, né, de uma maneira, vamos dizer assim, real, né, e duradoura. Né. Você vê a intentona de Paris também, né, mas não foi assim a longo prazo, né, que isso ocorreu, né, não foi tão satisfatório quanto, né, aquilo que ocorreu na União Soviética. Lenin ele tinha objetivos assim de manter uma certa política econômica com os outros países, né? Ele tinha uma visão assim, um pouco mais branda, né? Com a morte de Lenin e Stalin, que os grandes representantes da Revolução Russa foi Lenin, Stalin e Trotsky, né? Stalin assume o poder, ele acaba com essas relações econômicas também, e foi o que mais permaneceu durante esse regime, e também foi um dos responsáveis pela vitória da Rússia, juntamente com os Estados Unidos e Inglaterra, né, frente ao eixo, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então Stalin ele força, né, ele torna mais, vamos dizer assim, radical, né, esse Estado, né, socialista, né, que cerceava, né, vamos dizer assim, cerceava a liberdade de imprensa, liberdade de comunicação. Vários crimes, atrocidades ocorreram para você forçar esse Estado, né, que foi criado, né, durante a Revolução Russa de 1917. Então, isso daí foi algo que ocorreu, né, durante todo esse período até ali, Mikhail Gorbachev, ali, aí décadas depois, né, acabando mesmo com esse regime, né, tanto na parte econômica quanto na parte política, e isso foi culminando com a própria queda do Muro de Berlim também, né, que é marcando o fim da Guerra Fria, o fim desse período conhecido como Guerra Fria, né, durante esse contexto histórico da Idade Contemporânea. Então, os russos eles conseguiram, através das manifestações da Revolução Russa, isso aí demandou muito sangue, né? Não foi dar de mão beijada, né? Implantar esse regime socialista. Criaram o bloco, né, socialista mesmo, a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e foram realmente felizes durante um certo ponto, né, um certo período, durante essa formação, esse bloco socialista. Depois, posteriormente, a China se tornou socialista através de Mao Tse Tung, a Revolução Cultural Chinesa. Aí você vê ali também a Coreia do Norte, né, posteriormente aí já durante a Guerra Fria, e Cuba também, né. Então você vê ali a formação desse bloco socialista. E vale lembrar, novamente dizendo, o que é o socialismo? Entendeu? O socialismo é um regime, né, que vai vamos dizer assim, dar garantias para o Estado funcionar acima da ação privada. Então não existe empresa privada, não existe nada que seja, por exemplo, de alguém. Tudo pertence ao Estado, né? E o Estado ele vai determinando, né, todas as coisas, né, a sua formação, onde você trabalha, a alimentação, tudo é determinado, tudo é padronizado. Uma economia planificada, não existe ricos e pobres, tudo é igual, né? Sempre tem uns prós e contras em relação a isso. Pró é que realmente, entendeu? Durante um certo tempo, isso foi provado mesmo nesses países socialistas, as pessoas tiveram uma certa igualdade, não tiveram desigualdade.
Ruim, por quê? Né? Porque a economia não cresce, houve uma estagnação econômica, você vê várias mortes, entendeu? De fome, de frio na Rússia, você vê problemas na China também em relação a isso, e a perda de liberdade, né, também das pessoas, né, de ir e vir, entendeu? De ter seu próprio negócio, de se desenvolverem também, entendeu? Né? É uma visão muito radical, entendeu? Frente a essa desigualdade que o capitalismo traz, sabemos, entendeu? Que traz, isso daí não pode ser negado. Mas eu não vou entrar em juízo de valor em relação a isso, né? Quer dizer, cada um tem sua opinião né, em relação a tudo isso que ocorreu no mundo durante esse período. Pois bem, aí acabou-se a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha foi a grande perdedora desse período e não se conformou com isso daí. Né? E vamos ver a figura de Hitler aí um pouco depois ali, né? Promovendo aí uma guerra, né? Que antes de política, né? Principalmente na Alemanha, na mentalidade alemã, né? Tinha um caráter ideológico. Né? Você vê, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, ela tinha um caráter basicamente, estritamente político e econômico. Na Segunda Guerra Mundial, você vê, lógico, a política, a economia envolvida, mas, sobretudo, ela é uma guerra ideológica, né? Principalmente por parte aí da Alemanha e da Itália, mais por parte da Alemanha em relação ao nazismo, da ideologia nazista, né? Tudo aquilo que foi desenvolvido na Alemanha durante esse período, né, de Segunda Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, da ascensão de Hitler no poder e tal. Durante esse intervalo de guerras, ocorreu aquilo que nós compreendemos em história também, que foi a queda da Bolsa de Valores. Então, os norte-americanos, depois da independência, né, da própria formação da República Norte-Americana, eles, né, se tornaram um grande país. Foram importantes durante a Primeira Guerra Mundial e durante o final da Primeira Guerra Mundial, eles foram os grandes credores dos europeus, emprestaram muito dinheiro, venderam muito, produziram muita coisa. Os Estados Unidos viveu um milagre econômico durante a Primeira Guerra Mundial e, logicamente, logo após a Primeira Guerra Mundial. Só que 12 anos depois, 11 anos depois, uma década depois da Primeira Guerra Mundial, ocorreu a crise da Bolsa de Valores. Né? Tudo aquilo que eles tinham vendido e produzido para si mesmos e para os outros não foi suficiente. Quer dizer, eles produziram muito, mas as pessoas não tinham condição de comprar tudo isso. Então isso daí trouxe uma crise sem precedentes para os Estados Unidos e, consequentemente, para o mundo também, entendeu? Que sofreu com essa crise. Os norte-americanos já tinham essa política imperial, né, ideológica, né? O American Way of Life, né, o estilo americano de vida para todo mundo. Então, isso daí trouxe problemas para o mundo inteiro, essa crise norte-americana, mas principalmente, logicamente, para os Estados Unidos, onde iniciou isso daí. Aí surge Roosevelt nesse momento, né, e também desenvolvendo uma política um pouco mais conservadora, não tanto liberdade assim para a ação privada, mas um Estado, né, não um Estado socialista, mas um Estado, entendeu, que controla a economia, que investe, né, que cria obras estatais. Você vê, por exemplo, Getúlio Vargas também trabalhando, né, essa questão, por exemplo, do Estado, né, semelhantemente aí depois do golpe, né, da ação de Getúlio aí durante a década de 30, né, no Brasil, que culminou realmente com essa crise da Bolsa de Valores, né, e a queima das sacas de café e incentivo, né, na industrialização brasileira. Isso aí ocorreu com o governo de Getúlio Vargas, né, acompanhando o momento histórico, né, que ele estava vivendo, né, e a necessidade histórica e econômica também, né, que estava vivendo. Então, os norte-americanos, eles investiram muito em construção civil, né, e o Estado realmente criou muitas coisas, né, um Estado, né, interventor mesmo na economia, não deixando tudo para a iniciativa privada, né, fazer o que bem entende. Né. Então, isso daí trouxe, vamos dizer assim, uma estruturação para a economia norte-americana, né, para a sociedade norte-americana e, consequentemente, melhorias, né, na frente a essa crise e mudanças que ocorreram, né, durante esse período. Né. Pois bem, vamos falar um pouco agora a respeito da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial é resultado de dois fatores principais. Né? A crise de 29, que trouxe, entendeu, fome para vários países do mundo, né, inclusive a Alemanha. A derrota, né, da Alemanha, né, e a humilhante derrota da Alemanha, e o Tratado de Versalhes, que praticamente
o que a Liga das Nações queria era impedir que a Alemanha se armasse de novo, porque a Europa estava cansada de guerras, né, e o temor que eles tinham em relação a uma nova guerra era muito grande. Então eles forçaram a Alemanha a assinar esse Tratado Vergonhoso de Versalhes, que foi terrível para a Alemanha também. E a figura de Hitler. O próprio historiador Erich Hobsbawm, o gênio Erich Hobsbawm, ele vai afirmar isso daí, que Hitler ele foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, ele foi o centralizador, né, da Segunda Guerra Mundial. Se Hitler não existisse, segundo Erich Hobsbawm, se fizer uma análise, vamos dizer assim, né, fria, né, de sua obra, a Segunda Guerra Mundial não iria existir, entendeu? Por quê? Porque ele centralizou tudo aquilo que estava acontecendo, né, de ruim na sociedade alemã, né? Por exemplo, o desemprego, a fome na Alemanha, a própria moral do povo alemão, essa baixa autoestima mesmo da Alemanha naquele período, passando por todos esses problemas relacionados à derrota na Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, isso aí combinando com o desemprego, a crise, né, que era muito grande, a inflação. Então isso daí, entendeu, trouxe um descontentamento muito grande para a população alemã, para o alemão. Hitler se aproveitou disso daí para desenvolver a sua ideologia nazista. Ele se utilizou de um ódio que existia há muito tempo entre a Europa pela comunidade judaica. Só que ele centralizou esse ódio, né, na Alemanha, dizendo que o judeu era responsável por todo o sofrimento da Alemanha, que a comunidade judaica se aproveitou dessa crise para enriquecer, e que se não fossem os judeus, eles teriam sido vitoriosos durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele se utilizou de um ódio que já existia na Europa como um todo, o antissemitismo que já existia, isso daí é histórico, né? Infelizmente isso ocorreu, né, durante séculos e séculos aí, né, de história, né? Você vê isso também durante a Inquisição Espanhola, né? Não falamos a respeito disso durante a Idade Moderna, mas foi algo que ocorreu mesmo na Inquisição Espanhola, e você vê, né, como que os judeus foram perseguidos justamente porque eles não criam em Cristo, né, como Messias, né? A comunidade judaica não crê em Cristo, né, o Cristo, né, o judeu cristão, né, vamos dizer assim, né, o Deus, a marca, né, o ápice, né, do cristianismo, né, que é Cristo, né, que é Jesus Cristo, e os judeus não criam, né, no judeu Jesus Cristo, né, como o Messias, né, como o Cristo. Então isso aí trouxe uma série de perseguições, né, à comunidade judaica, retaliações, e perdas de liberdades individuais, mortes, né, e isso daí ocorreu também aí durante a Inquisição Espanhola. Observamos isso aí também durante a comunidade, durante esse período da Inquisição Espanhola, observamos esse problema também, né? Essa perseguição. Só que no período de Inquisição Espanhola, embora eles ficassem observando se a pessoa ia se voltar à fé judaica, mas era uma questão religiosa. Na Alemanha já era uma questão racial, era contra a identidade, era contra a etnia judaica, né? A etnia semita, né? E vai lembrar que os judeus viveram na Alemanha 800 anos, né? Num período maior do que a história do Brasil, propriamente dito. Eram alemães e foram perseguidos, né, durante esse período. Hitler também ele perseguiu e matou doentes mentais, pessoas que tinham problemas limitantes. Ele queria formar uma sociedade perfeita. Então ele utilizou toda aquela concepção científica que tinha sido desenvolvida em relação à evolução. É a época dessas especulações científicas, né? De todas essas especulações, né, em relação à evolução, só que se utilizou de maneira maléfica, né, dizendo que o alemão, o europeu, principalmente o alemão, estava no ápice da evolução, e os outros povos, eles estavam atrasados, né, em relação a isso, estavam mais próximos ali do ancestral comum ao homem, né, estavam próximos ali, né, a ancestralidade primata, e os alemães e o europeu estavam no ápice desse processo evolucionário, e a Alemanha estava no ápice justamente por uma questão étnica e por uma questão intelectual, né? Já vi a Alemanha também ser berço de toda uma rede, né, e formação filosófica muito rica, principalmente ali no século XVIII, século XIX, né? Você vê vários filósofos também durante esse período.
né? Então isso daí fundamentou a ideologia nazista, né? O que a ideologia nazista ela dizia? O que ela afirmava? Ela afirmava que a Alemanha estava no centro do mundo, eles tinham um papel civilizatório no mundo inteiro, e o responsável por todos os males da humanidade, principalmente era a comunidade judaica, deveria ser morta, deveria ser exterminada da face da terra. Então essa loucura, essa histeria coletiva tomou conta da Alemanha, logicamente através dos propagandistas nazistas, eles utilizaram aí de estratégias de psicologia, de convencimento em massa, né? A escola de Frankfurt vai estudar a respeito disso também, posteriormente, né? Também você vê vários filósofos, historiadores tentando compreender o que aconteceu na Alemanha durante esse período, né? Eles praticamente foram, vamos dizer assim, hipnotizados, entre aspas, porque não foram, mas agiram, né, de uma maneira assim, totalmente contrária, vamos dizer assim, a racionalidade humana, né? Sem lógica, entendeu? Né? Sem, vamos dizer assim, justificativa, vamos dizer assim, plausível para tudo isso. É lógico, por exemplo, havia alemães, né, que não se conformaram com isso, que não aceitaram, que saíram da Alemanha, que fugiram, que foram mortos também. Todos aqueles que eram contrários a esse regime nazista também eram levados ali aos campos de concentração. Então, não foi assim toda a igreja. E o livro que eu achei interessante, né, do Erwin Lutzer, né, A Cruz de Hitler, vai dizer que a igreja apoiava Hitler, que Hitler ia nos púlpitos, Hitler ia na igreja católica, Hitler ia na igreja protestante. Né? Ele era considerado uma espécie de Messias, um enviado, né, de Deus também, entendeu? E ele era muito convincente, principalmente no início. Depois, né, logicamente que a própria Alemanha foi conhecendo o que estava acontecendo na Alemanha em relação aos campos de concentração. O mundo foi realmente tomando conta daquilo ali, porque também era meio que velado tudo isso, né? Só que Hitler, ele desenvolveu isso daí na Alemanha, né, e trouxe à tona todos esses problemas. Pois bem, o resultado da Segunda Guerra Mundial, quase aí, contando mais ou menos, quase 70 milhões de mortes, né? Foi um dos conflitos que trouxe mais mortes, né, em toda a história. Você vê alguns conflitos na China também que trouxeram muitas mortes, né? Milhões de pessoas morreram. Inclusive eu coloquei na página do Facebook, Wonderful World, né? Eu coloquei ali um relato, né? Eu coloquei ali um dado histórico, aí eu achei interessante, compartilhei ali na página, ali, falando a respeito desses morticínios que ocorreram durante todas essas guerras, né, terríveis, né? Aí cita a Segunda Guerra Mundial, as revoltas que ocorreram na China também, que dizimaram muitas pessoas. Então é interessante, está aí o convite para vocês darem uma olhada também lá. Então a Segunda Guerra Mundial foi organizada dessa forma, e logicamente que o mundo se dividiu também durante esse período. O eixo era formado pela Alemanha, a Itália, né, o fascismo, o nazismo, o Japão. E depois outros países, né, que foram se aglutinando ali a esse período. Mas basicamente era Itália, Alemanha e Japão. E os aliados, a França, que foi invadida pela Alemanha, né, a União Soviética, não mais Rússia, mas a União Soviética, posteriormente os Estados Unidos, até o Brasil realmente fez parte durante esse período, né? E quais ações foram vencedoras e decisivas na vitória dos aliados frente ao eixo, né? Principalmente os Estados Unidos e a Rússia. E tanto é que depois da Segunda Guerra Mundial marca o início da Guerra Fria, né? Todo o bloco socialista, encabeçado pela União Soviética, e, né, todo o bloco capitalista, encabeçado aí pelos Estados Unidos. A própria divisão da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, né, marca isso daí, né? Quem é mais antigo como eu sabe, quando tinha a Copa do Mundo, você via a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, né? Enfim, eram duas Alemanhas, né, que existiam, né? E hoje só existe uma justamente após a queda do Muro de Berlim. Como eu falei anteriormente, o mundo viveu assim nessa dicotomia, né? Então os países, por exemplo, socialistas, eles aceitavam o Estado como determinador de tudo, de todos, né? E numa economia planificada, não existia altos e baixos, desigualdade, mas também liberdade zero. E o modo capitalista, que dá liberdade para você ir e vir, entendeu? Né? Você tem uma liberdade, né, de acumulação, né? Você pode enriquecer, enfim, através de vários fatores, mas também é uma grande desigualdade também social. Então isso aí marcou uma série de conflitos que ocorreram nesse período. A Guerra do Vietnã, que durou décadas, né, e trouxe várias mortes aos Estados Unidos, eles perderam. A Guerra da Coreia, a Cuba também, né, também trouxe vários problemas ali nos Estados Unidos, inclusive Cuba colocando alguns mísseis, né,
apontados para os Estados Unidos também, justamente para defender aquilo que eles desenvolveram. Você vê as ditaduras militares na América Latina, justamente para defender o interesse norte-americano de que esses países não se tornassem socialistas, como o Brasil, você vê a Argentina, você vê o Chile, que se tornou socialista. Depois Salvador Allende ocorreu o golpe através, né, de Pinochet no Chile, e Salvador Allende acabou se suicidando justamente, né, em virtude desse golpe, daquilo que ocorreu ali no Chile, né, que também foi um refúgio para muitos, vamos dizer assim, extraditados e pessoas que saíram do Brasil aqui durante o período de ditadura militar, porque o Chile era uma espécie de refúgio, né, para as pessoas aqui na América Latina. Eu não falei, e eu me lembrei agora, a respeito do final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que determinou o final da Segunda Guerra Mundial? A bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Porque a Alemanha já tinha sido invadida pela Rússia, e o que determinou o final da Segunda Guerra Mundial foi a utilização dessa arma destrutiva, né, organizada. Nunca, vamos dizer assim, o mundo ele passou por um grande salto tecnológico durante a Segunda Guerra Mundial, né, em relação à aeronáutica, em relação ao armamento bélico, em relação à própria ciência, à genética. Tudo realmente trouxe os alemães e outras, né, nações nessa grande guerra, né, de 39 a 45, né, então trouxe aí várias utilidades, várias ferramentas, várias tecnologias, né, importantes, que são utilizadas inclusive até hoje por nós, foram modificadas, transformadas, né, durante esse processo, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, mas que tiveram sua origem ou utilização mais, vamos dizer assim, refinada, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E dentre elas, a bomba, né, que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica, né, que pôs fim de vez à Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha e a Itália já tinham se rendido, não havia mais escapatória, e o Japão estava nos mares ainda, né, agindo, vamos dizer assim, de maneira independente. Então, a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pôs fim diretamente à Segunda Guerra Mundial e culminou com a própria modernização e transformação econômica que o Japão sofreu através da ação norte-americana doutrinária, né, nesse país, né. A vontade norte-americana é que eles tivessem uma base capital, né, capitalista ali no Oriente, naquela região da Ásia, né, asiática, né. Isso daí ocorreu aí durante a final da Segunda Guerra Mundial. Então o mundo ele passa por um contexto de Guerra Fria. Estados Unidos e Rússia nunca guerreiam entre si, eles nunca entram, né, numa guerra, mas eles vão agindo por áreas de influência, né, e isso trouxe vários problemas no mundo como um todo. Aí você vê a Guerra da Coreia, do Vietnã, como eu falei mesmo, né, agora, as ditaduras militares aqui no continente americano e por aí vai. Com o final do regime socialista, com o final do socialismo, né, o mundo ele passa por um novo contexto, que é conhecido como globalização, né, que é conhecido como aí, uma nova organização, uma nova ordem mundial, né. O mundo inteiro é capitalista. Você vê países que têm um certo princípio socialista em si, mas não em sua totalidade. Não totalmente, entendeu? Porque é impossível você querer manter, né, essa estrutura fechada, entendeu, econômica, e sobreviver. Então não há essa totalidade, vamos dizer assim. Talvez a Coreia do Norte, né, em relação ali à figura do presidente, enfim, né, do ditador, né, que está instaurado lá. Mas em relação aos outros países que desenvolveram um socialismo, vamos dizer assim, clássico, né, mais uniformizado também, né, generalizado, não, entendeu? Na Rússia, China, não. O partido chinês, sim, entendeu? O comunista chinês, sim. Mas em relação à economia, não, por exemplo, né? Então isso daí, vamos dizer assim, ocorreu durante o processo de desintegração ali da União Soviética, né? Inclusive é resultado da queda do Muro de Berlim, do fim da Guerra Fria, o fim da administração socialista no mundo, né? E você vê toda uma reorganização geopolítica durante esse período, né? E tudo isso pode ser conhecido e compreendido também como Guerra Fria, né? E muitos trabalham também o contexto de pós-modernidade, para trabalhar realmente a questão de mentalidade de mundo hoje em dia, né? Como que as pessoas vivem, como que as pessoas
realmente se relacionam, como que as pessoas pensam, né? Principalmente aí dos anos 60, 70, 80 para cá, né? Essa questão de mentalidade, como que isso foi sendo transformado em um mundo onde não tem mais Guerra Fria, né? Mas tem o terror. Você vê a ameaça terrorista hoje em dia é muito grande, justamente porque, né, a intervenção norte-americana nos países do Oriente sempre foi muito, sempre assim, sempre ocorreu de maneira muito desordenada, de maneira muito presente, né? A utilização do petróleo como combustível, né, trouxe essa intervenção norte-americana nos países do Oriente Médio e influenciando, determinando o comportamento político e, consequentemente, sociológico, consequentemente econômico desses países. Então, os países, por exemplo, do Oriente Médio, eles viviam, vamos dizer assim, em pobreza, né? Eles não tinham toda essa riqueza, como principalmente os países da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, né, daquela região ali da Península Arábica, tem, né, em virtude do quê? Do petróleo. Então, a utilização do petróleo como combustível trouxe um enriquecimento muito grande desses países. Tem um filme que eu acho muito legal, que chama O Príncipe do Deserto, que mostra, entendeu, o momento em que o petróleo desponta como uma fonte de riqueza inesgotável e traz grande riqueza, né, a esses países, né, principalmente a Arábia, né, que já tinha perdido todo o seu brilho, né, se comparado, por exemplo, à unificação através de Mohammed, né, enfim, o processo de dominação islâmica, né. Mas, entendeu, toda essa riqueza, ela, vamos dizer assim, ela ressurge, né, todo esse domínio, vamos dizer assim, né, econômico, relacionado, logicamente, ao petróleo, ele nasce, né, justamente através da utilização do petróleo como meio de combustível e também os seus derivados, como o plástico, o gás, né, metano, tudo isso sendo utilizado aí através do petróleo, a borracha também. Então, os norte-americanos, né, eles, mesmo durante a Guerra Fria, eles estimularam muito a figura de ditadores, grupos radicais, para poder impedir a ação soviética, que também estava em busca de petróleo, também em áreas de dominação. Então, isso daí fomentou aquilo que podemos observar como vamos dizer assim, a Primavera Árabe, que foi uma ação mesmo civil contra esses ditadores que foram estimulados pelos norte-americanos também, e consequentemente esses grupos terroristas que surgem, entendeu? E o mais recente é o Estado Islâmico também, né? Então é um resultado de todo um ódio, né, que esses países têm em relação ao Ocidente, pela intervenção norte-americana nesses lugares, né, o número de pessoas mortas nesses lugares, os bombardeios, né, as explosões, a ação norte-americana, por exemplo, no Iraque, na Guerra do Golfo, né? A ação norte-americana no Afeganistão é um pouco mais recente, né? A intervenção norte-americana no Iraque, né, com a morte do Saddam Hussein também, né, depois da ação de Bin Laden, né, que foi um grupo que fazia parte de um grupo que foi realmente criado e estimulado pelos norte-americanos na época da Guerra Fria para expulsar os russos ali do Afeganistão. Então você vê uma série de desdobramentos que é resultado de uma intervenção norte-americana, de uma intervenção imperialista frente a esses países, a esses lugares, né? Então isso daí trouxe uma série de problemas e traz até hoje problemas mundiais, né, como uma vingança, né, como um ódio, né, que foi criado, infelizmente, nesses países pelo Ocidente e podemos sofrer em relação a isso, né, infelizmente, também. Uma outra questão interessante também, e vale lembrar também, é essa questão, por exemplo, de mentalidade, né, hoje em dia, né? Então você vê, por exemplo, as pessoas, elas vivem de uma maneira assim bem consumista e alienante, né? Então nunca assim a própria globalização, né? O próprio final da Guerra Fria, ela trouxe, né, uma nova era industrial, né, conhecida como era digital, né, onde há uma produção enorme de vários produtos. Então, consequentemente, há uma necessidade de venda desses produtos. Então, consequentemente, há um estímulo para a compra desses produtos. Então, as pessoas, todos nós, né, somos estimulados ali ao consumo, vamos dizer assim, muito além daquilo que seria básico, essencial, necessidade, né? Está além do simples fato de você
matar a sua necessidade, de você ter uma qualidade satisfatória de vida, não, é uma necessidade de consumo que é criado, né, que é desenvolvido sobre nós para que nós consumamos todos esses produtos, inclusive, né, observando o ser humano, né, como um objeto também, as relações humanas cada vez mais descartáveis, né? Trabalha-se muito, gasta-se muito, relaciona-se pouco, pensa-se pouco, geração, né, da informação, não do conhecimento, não da criticidade, não da reflexão, né? Haja vista a utilização desses grandes recursos tecnológicos, que é muito bom, né? Não se pode dizer que não é bom, é um grande avanço, né, da tecnologia, do conhecimento humano. Mas, em contrapartida, há os problemas relacionados ali a esse aprisionamento mental, a essa alienação mental, né, que muitas vezes nós vivemos, né, em virtude dessa necessidade econômica de compra e venda muito grande, muito maior do que, por exemplo, no início da Revolução Industrial. Isso daí traz uma série de problemas também, né, de ordem psicológicas, de ordens sociais e por aí vai, né? E, infelizmente isso ocorre em nossos dias. Bom, pessoal, olha, bastante tempo, estou vendo aqui 50 minutos, né, quer dizer, quase uma hora falando, né, não sei se todo mundo vai conseguir ver até o final esse vídeo. Aqueles que conseguirem ver até o final, parabéns, olha, eu fico feliz, viu, e espero contar com vocês aí para próximas, vamos dizer assim, edições e publicações, e vídeos e aulas, né. Agradeço a participação de todos, né. E fica aí o convite, né, aqueles que querem realmente, né, que eu atue nas escolas, né, numa escola, em cursinhos, né, de uma maneira assim mais rica, enfim. Vocês observaram o meu trabalho, né, viram que isso daí pode ser feito de uma maneira muito legal e viva, né? Então eu estou aqui, né, oferecendo o meu trabalho, minha mão de obra, né, espero, né, que eu venha fazer parte aí da equipe, né, de alguns lugares ali que sejam interessantes também. E também, a proposta também, logicamente, né, aulas particulares também, por que não? Então, quem precisar de uma aula particular, de história, geografia, ciências sociais, um concurso que vai prestar, o Enem, a ETEC, pode contar comigo também, quer dizer, entre em contato aí que eu vou estar trabalhando. Aulas virtuais eu vou estar respondendo, entendeu? Assim, né? Eu não utilizo a câmera no Skype para poder ficar falando assim com os alunos, né? Pelo menos por enquanto não, entendeu? Não tenho esse objetivo. Mas posso estar respondendo, sanando algumas dúvidas aí e tal, indicando algumas fontes. Pessoal, obrigado, olha, muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, vamos que vamos, tchau, tchau.